Olá, amigos. Mais uma vez estamos aqui nos encontrando nesse trabalho de reflexão dentro da visão espírita. Queremos agradecer a Jesus e à espiritualidade maior que possa nos conduzir, nos inspirando, guiando os nossos pensamentos e a nossa palavra e a nossa reflexão de hoje. O nosso tema é a grande batalha. É uma batalha que enfrentamos diariamente em todo o nosso planeta. E quando pensamos em batalha, pensamos nas guerras e, consequentemente, o que vem com elas. As dores, as aflições, a miséria, a revolta. São tristes acontecimentos milenares que insistem em continuar acontecendo no meio de nós, numa humanidade que se diz civilizada. E nós vamos começar nossa reflexão com a pergunta de Kardec aos Espíritos, no Livro dos Espíritos, no capítulo 6, onde está intitulada a Lei de Destruição, no seu item 3, sobre guerras. Na questão 742, ele pergunta aos espíritos: qual a causa que leva o homem à guerra? E os espíritos respondem: predominância da natureza animal sobre a espiritual e a satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte, e é por isso que a guerra, para eles, é um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente porque ele evita as suas causas e, quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe a humanidade. Kardec continua a perguntar aos espíritos, na questão 743. A guerra desaparecerá um dia da face da terra? E eles respondem: sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então todos os povos serão irmãos. Veja que a guerra ela está relacionada ao nosso grau de evolução, a nossa condição espiritual e a condição do plano em que existimos. A condição desse plano onde nós nos encontramos atualmente. E pensando nessa visão de evolução, de condição evolutiva, Pietro Baldi, no seu livro A Grande Batalha, no capítulo 1, ele traz uma reflexão sobre o que é o evoluído e o involuído. E ele diz que esses dois tipos biológicos que fazem parte da nossa vida real no nosso mundo, eles se encontram e não é um encontro pacífico. Porque as causas psicológicas que movimentam o involuído são os instintos. Esse ser involuído, ele não possui ainda o conhecimento que o oriente, não possui o conhecimento que vá iluminando acerca das consequências dos seus próprios atos. Esse ser, ele não formou uma consciência para se autodirigir com inteligência no seio das leis que regem o universo e que regem a sua própria vida. Esse ser involuído, ele se debate por tentativas no mundo do qual ele desconhece a estrutura íntima, ele desconhece as razões da sua existência, ele desconhece as finalidades da sua vida que precisam ser alcançadas. Ele deixa-se por isso conduzir por instinto
que o Baldi diz que representa a consciência elementar adquirida no passado, na fase evolutiva precedente à animalidade. Esse ser, ele ainda não toma parte das diretivas da vida, como ele vai fazer no futuro, quando ele estiver mais maduro. E ele ainda não se vê como um consciente operário de Deus, ele não se vê como um colaborador orgânico no funcionamento do universo. Ele somente obedece às diretivas e segue. O Baldi chama esses seres, esses tipos biológicos de delinquentes, de selvagens, primitivos, próximo do símio. E se neles aparecem alguns elementos éticos superiores, o terreno é sempre dos instintos. O embate se desenvolve no terreno de luta, de uma luta sempre desapiedada, de todos contra todos. A força aqui ela se refina na astúcia, na ferocidade e pode se esconder sob uma veste hipócrita de bondade. No seu trabalho de reconstrução, a vida deve enfrentar uma infinidade de problemas, mas vai se resolvendo sucessivamente, aos poucos, com o progresso, com a evolução. Mas a lógica desse plano inferior, desse plano onde a bondade ela é vista como uma fraqueza, ela é vista como um defeito, a bondade é vista como um valor negativo, danoso, é contraproducente. Mas é nesse plano que ainda, nesse meio físico, a inteligência se desenvolve. A sensibilização ela ainda é escassa, mas é necessária uma sólida experimentação para fazer essa sensibilização aparecer. As experiências do ser aperfeiçoado, dos planos mais elevados, não seriam percebidos por seres demasiado sutis. Nesse plano do involuído, quem mais defere golpes vence e vive. Quem mais recebe golpes perde e morre. O ser involuído, para o Pietro Baldi, é o domador que procura dominar o próximo para reduzi-lo à escravidão. Ele não possui nenhuma consciência de uma lei diretora. Ele acredita apenas na sua própria força. A sua maior ânsia é de revoltar-se contra a ordem para substituí-la para o seu próprio eu, indisciplinadamente desobedecendo a lei de Deus. Veja que o fato do nosso mundo ele ser regido por essa lei de luta para a seleção do mais forte é a prova de onde estamos situados, ainda nesse plano animal humano do involuído. E continuou Baldi: esse mundo baseia-se no princípio do egocentrismo individualista que conduz ao estado inorgânico, funcionando como o método da rebelião. Isso não é um erro da vida, mas uma qualidade desse nível evolutivo. Para o involuído, no seu plano de ordem, não existe, porque ninguém garante a vida que ele quer defender. A sua vida é garantida por ele mesmo. E a palavra obediência, disciplina, representa para ele um dano. Então, no nosso nível humano, dificilmente a gente consegue superar essa psicologia de luta. A lei é dominante na seleção do mais forte. Estamos num plano em que a inteligência ela vai ser sempre usada não para seguir a ordem e a lei divina, mas para escapar dela. Em contrapartida, o Baldi traz a ideia do outro tipo biológico, que é o evoluído, que é o evangelizado. E esse ser evoluído, ele procura dominar a própria animalidade.
ele já tem consciência de uma lei de Deus e a sua ânsia maior é saber funcionar nessa ordem, é obedecer com disciplina à vontade de Deus. Esse é o biótipo social. É a célula que tende espontaneamente à unificação. Ele é possuidor de um sentido altruísta, ele funde-se organicamente com o próximo, que é amado por ele, de acordo com o Evangelho, como a si mesmo. O ser que vive, quer viver e não pode deixar de viver o Evangelho. Para esse ser evoluído, a grande batalha que é travada é continuar existindo nesse ambiente denso, pesado, e ele tenta viver o Evangelho, mas esse Evangelho é sofrido, é vivido a todo momento, na realidade da vida que nos circunda. Os dois planos biológicos, involuído e evoluído, se tocam e se interpenetram. Vamos pensar numa presença no nosso meio de um Chico Xavier, de uma irmã Dulce. A presença deles nos traz toda esse exemplo do funcionamento de quem é obediente, de quem já compreendeu e se coloca diante da vida como servidor divino. A presença deles traz ao nosso caos um reordenamento. A presença deles nos traz uma disciplina, como que disciplinar mais essa revolta nossa. O nosso separatismo começa a se organizar em unificação. E na presença deles, com seu exemplo, nós vamos nos avizinhando um pouquinho mais, ou quase sempre, aos estados mais futuros de evolução, em planos mais superiores. Não podemos esquecer, estamos no plano do involuído. E esses seres que traz até nós os ideais divinos, eles sabem que tem o dever, que tem o esforço, que deve ter o esforço de enfrentar esse ambiente, mas de modificar, porque eles sabem que são a tarefa que foi dada, oferecida pela vida a eles, e que compete a eles arrastar para adiante essa massa de seres inerte que é a nossa maioria presente aqui na Terra. Então é seu esforço, é o seu martírio que vai nos movimentar, que vai nos trazer exemplo e que vai semear essa condição de humanidade, na condição de humanidade melhor. Quando o homem houver entendido tantas coisas ainda não compreendidas e pensar diversamente, ele procederá de outro modo e tudo vai se transformar a seu redor e transformar para ele mesmo, que é o único artífice do seu destino. Veja que esse ser evoluído, ele não vai se dispor usar a sua inteligência, a sua energia numa luta inútil contra seu semelhante. Não. Porque o seu semelhante é o seu companheiro de vida. Ele vê nesse companheiro, ele vê a si mesmo. Então, nesse campo de inferioridade, nesses planos inferiores, a essa grande luta, o Espírito Emmanuel traz no livro Pão Nosso, no capítulo 160, tem o título de A Grande Luta. E ele traz um comentário sobre a passagem bíblica, onde Paulo escreve a Efésios, que ele diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade
nos lugares celestiais. Emmanuel comenta: segundo nossas afirmativas reiteradas, a grande luta não reside no combate com sangue e a carne propriamente, mas sim com as nossas disposições espirituais inferiores. Novamente, nossa condição inferior, de planos inferiores em que nos encontramos. Segue Emmanuel no comentário: Paulo de Tarso agiu divinamente inspirado quando escreveu sua recomendação aos companheiros de Éfeso. O silencioso e incessante conflito entre os discípulos sinceros e as forças da sombra está vinculado em nossa própria natureza, porquanto nos acompliciávamos abertamente com o mal em passado não remoto. E continua Emmanuel: a terra é igualmente sublime degrau do céu. A grande luta que o apóstolo se refere prossegue sem descanso. As cidades, as edificações humanas são zonas celestiais. Nem elas, nem as células orgânicas que nos servem constituem os poderosos inimigos, mas sim as hostes espirituais da maldade, com as quais nos sintonizamos por intermédio dos pontos inferiores que conservamos desesperadamente conosco, vastas arregimentações de seres e pensamentos sombrios que obscurecem a visão humana e que operam com sutileza de modo a não perderem os ativos companheiros de ontem. Vejam, pontos inferiores que conservamos desesperadamente. Seres e pensamentos sombrios que obscurecem a visão humana e que operam com sutileza. Quem são esses companheiros de ontem? Nossas mazelas, nossos egoísmos, a prepotência, nossa arrogância. São hostes. O que são hostes? São os exércitos, de espirituais da maldade. Pedro Baldi fala de feixes de energia negativa. Forças que estão sempre agindo nesse plano inferior, nos firmando cada vez mais na Terra e dificultando o nosso avanço espiritual, principalmente o nosso avanço espiritual. Emmanuel comenta também no livro O Evangelho por Emmanuel, traz outra passagem de Paulo a Timóteo, quando ele fala que combateu o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Nessa passagem, Emmanuel comenta que estamos sempre lutando contra os inimigos externos. Nós brandimos armas, inventamos ardis, nós usamos astúcias, criamos estratégia e por vezes saboreamos a derrota de nossos adversários entre alegrias falsas. Mas o bom combate, ele vai ser sempre aquele que dispomos a fazer, a lutar contra nós próprios. E ele alerta, Assestar baterias de vigilância em oposição aos seus sentimentos e qualidades inferiores que nos deprimem a alma. Vejam que essa condição ainda de inconsciência nos dificulta compreender nossas questões internas que precisam ser vencidas e que geralmente dificultam os nossos relacionamentos. Então, esse autoconhecimento, a importância de buscar o autoconhecimento para que possamos superar as nossas dificuldades internas, porque aquele combate, aquele que fazemos contra os outros, diz Emmanuel, nos chumba a crosta terrestre. E em aflitivos processos de reajuste,
na lei de causa e efeito. E é isso que vivenciamos. Aflitivos processos de reajuste. Mas o bom combate, ele nos liberta o espírito para ascensões aos planos superiores. O bom combate, o apóstolo Paulo fala combater a si mesmo. Mas veja, já estamos cansados, já estamos esgotados com tantas dores, com tantas angústias no corpo e na alma, e buscar esse olhar necessita de trabalho, necessita de esforço. E a grande maioria não quer fazer esse pequeno esforço. Prefere ficar preso a essas amarras do que buscar essa libertação que alivia, que traz uma forma de viver mais em plenitude. Veja, então há necessidade também de buscar o conhecimento, o tratamento terapêutico, profissionais que possam, na sua pesquisa, no seu trabalho, desenvolveram e aprenderam e confirmaram e trouxeram conhecimentos importantes sobre esse trabalho da análise, da terapêutica, como por exemplo Alexander Lowen, quando ele traz na sua análise bioenergética, ele traz essa modalidade terapêutica, uma abordagem que o corpo e a mente são combinados para enfrentar os problemas emocionais. E aí no seu livro, onde Medo da Vida, ele vem e diz: se a vida se resume em ser, por que temos tanto medo disso? Por que nos é tão difícil nos entregarmos e simplesmente sermos? Que temores opõem-se ao resgate da nossa própria inocência? E ele diz: sabemos que não é tão simples quanto indicar o caminho de volta para casa. Esse percurso atravessa vales ocultos, onde abrigam perigos desconhecidos, mas que só descobriremos ao fazermos a viagem de volta, na nossa meninice, na nossa infância. Então, esse acompanhamento terapêutico, essa importância de irmos até o fundo de nossas questões com um profissional responsável, com um profissional de confiança, são momentos libertadores, que não se resolve tudo de vez, mas que ao iniciar o processo de busca, de autoconhecimento, há um alívio, há uma forma de viver, de respirar melhor. Alexander Lowen traz com a sua bioenergética, mas o Bert Hellinger também na área da psicoterapia, ele vem falar de conflitos para nós. Na visão desses, o conflito acontece todos os dias. Para Bert Hellinger, que iniciou o trabalho da constelação familiar, ele diz que esses conflitos nos ajudam a crescer, a encontrar soluções melhores, a ampliar nossas fronteiras, mas que isso aí ainda são pequenos conflitos. Conflitos que são familiares, mas por trás dele existem conflitos do tipo bem diferentes e que interferem na nossa relação com os outros. Esses conflitos, ele atuam uma vontade de extermínio. Eles envolvem extremos como vida e morte, sobrevivência ou extinção. Esses são os grandes conflitos. Mas Bert Hellinger diz que podemos achar que não nos interessam tanto, porque esses grandes conflitos estão longe de nós, num mundo longe,
Mas, entretanto, quando olhamos para o nosso interior, logo reconhecemos quantas vezes nós desejamos, no nosso íntimo, que se faça justiça a certas pessoas, que faça justiça a certos criminosos. Quando vemos, nós estamos desejando o mal, até mesmo o pior, às pessoas que nos lesaram. Com isso se manifesta em nossa alma o mesmo movimento que em outros contextos causam guerras e disputas, que causam danos aos outros e que levam tudo à ruína. Diz Bert Hellinger que os grandes conflitos não estão distante de nós como nós gostaríamos de admitir, porque eles são movimentos da alma que provocam os grandes conflitos. Estranhamente, são sobretudo aqueles movimentos que costumo considerar como especialmente bons e válidos. Os grandes conflitos são sustentados por aquela convicção de que estamos sempre com a razão. Em outras palavras, a boa consciência. Só que todo grande conflito, ele pretende remover algo do caminho. Em última análise, nós queremos destruir o conflito, o problema, e por trás desses conflitos atua uma vontade de extermínio. E de que forças essa vontade de extermínio se alimenta? Quais os medos que alimentam essa vontade de extermínio? Ela se nutre principalmente da vontade de sobreviver. Quando nossa vida é ameaçada, quando reagimos pela fuga, nos esquivando de ser exterminado pelo outro, ou pela agressão do outro, nós tentamos liquidá-lo. Nós queremos pelo menos pô-lo em fuga. Nós queremos tirar o adversário do caminho. E vem então esse extremo da vontade de extermínio. O que importa não é apenas, via de regra, liquidar o outro, mas também incorporá-lo, apropriar-se dele, apropriar-se do que ele possui. Isso também, diz Bert Hellinger, está a serviço da sobrevivência. Mas Bert Hellinger traz um outro elemento importante na compreensão de todo esse movimento, que é o campo. A imagem de campo nos permite entender melhor esse contexto, porque Rupert Sheldrake, ele fala de um campo mental ou de uma mente mais ampliada, onde ele observou que a comunicação existente entre os seres vivos somente se aplica quando admitimos a presença de um campo mental, cujo interior esses seres se mantêm e se movem. E aqui ele fala entre seres vivos, não só dos humanos. Exemplo, um animal que encontra exatamente a planta que precisa para aliviar um sintoma físico, ou aquele cão que sabe quando o seu dono está voltando para casa. Então, é uma presença de um campo cujo interior esses seres se mantêm e se movem. Somente com a admissão desse campo comum permite compreender também fenômenos manifestados nas constelações familiares, que Bert Hellinger traz de forma brilhante. Por exemplo, os representantes de alguns membros da família, quando são colocados no espaço relacional, de repente eles passam a se sentir como aquela pessoa que eles estão representando, embora nada saibam a seu respeito. É incrível a força do campo, da ação nesse tratamento, nessa terapêutica, trazendo situações reveladoras e libertadoras. Então, no interior desse campo, cada um está em ressonância com todos. Ninguém e nada pode escapar disso.
Até mesmo, diz Bert Hellinger, o passado e os mortos continuam nele presentes e atuantes. Por isso, toda tentativa de excluir uma pessoa ou livrar-se dela são fadadas ao fracasso. Pelo contrário, o que foi excluído, desprezado ou exterminado ganha mais poder nesse campo com as tentativas de eliminá-lo. Quanto mais se tenta eliminá-lo, mais forte ele atua no campo. E o campo fica perturbado e em desordem, até que também o reprimido seja conhecido e receba o lugar que lhe cabe. Ou seja acolhido e tenha representatividade no seu campo familiar. Então, e qual é o grande conflito? O conflito é entre essa boa consciência e a má consciência. Daí nascem os conflitos mais implacáveis entre grupos e dentro da própria alma. O que ocorre é exatamente a projeção externa de um conflito interno. Para esclarecer essa interação entre o exterior e o interior, vamos retomar a imagem de campos mentais. A paz no campo mental, ela pressupõe que todos os que integram esse campo sejam igualmente reconhecidos como tais. Isso acontece quando os bons compreenderam a fundo o lado mau e perigoso da boa consciência. Ou seja, estar em sintonia com todo o campo significa estar harmonizados com muitos, com todos em definitivo, e não ser inimigo de ninguém. Estar em sintonia na esfera da boa consciência não é positivo, porque quando eu me uno a um dos lados, eu estou em conflito com o outro. Então, onde começa a paz? Ela vai começar onde termina essa vontade de extermínio. Mas aqui nós estamos falando de Bert Hellinger, de Alexander Lowen no campo da psicologia moderna, mas Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Verdade, ela fala também dessas questões emocionais e do reflexo disso nas nossas vidas. Ela fala, lamentavelmente, personalidades psicopatas, na sua grande maioria, temerosas da vida e portadoras de conflitos, refugiam-se nas doutrinas religiosas, como também se refugiam em outras áreas da sociedade, mas especialmente na religiosa, ocultando seus dramas e medos, ao tempo em que, em nome da salvação, castram os valores intelectuais e a sensibilidade dos crentes, submetendo-os aos seus caprichos e à sua insânia. Continua Joana, condenam tudo quanto lhes constitui sofrimento e pela covardia que os caracterizam em relação ao autoenfrentamento, preferindo a sombra do que a plenitude do self. Então, essa falta do enfrentamento consigo mesmo, ela chama de covardia. E preferimos a sombra do que a plenitude do self. Joana nos alerta dessa busca. Mas, e qual é o caminho? Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele fala, Jesus é o caminho. É a verdade, é a vida, a sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres. Lutas sanguinárias, guerra de extermínios, calamidades sociais não lhes modificaram um tio nas palavras que se atualizam cada vez mais com a evolução multiforme da Terra. Tempestade de sangue e lágrimas nada mais fizeram que lhes avivar a grandeza. Entretanto,
sempre tardios nos aproveitamentos das oportunidades preciosas, muitas vezes no curso das existências renovadoras, nós desprezamos o caminho. Indiferentes ante os patrimônios da verdade e da vida. O Senhor, contudo, nunca nos deixou desamparados. Todavia, é de nosso próprio interesse levantar o padrão da vontade, estabelecer disciplinas para o uso pessoal e reeducar a nós mesmos ao contato do Mestre Divino. A lição do Mestre, a lição de Jesus, não constitui somente um impositivo para a adoração. O Evangelho não se reduz à leitura, a dobrar os joelhos. É um roteiro imprescindível para nós, para o serviço e para a obediência. Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Para Jesus, toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho. Tudo ao mesmo tempo. Espera Cristo que venhamos todos a converter-lhe o evangelho de amor e sabedoria em companheiro na prece. Sabemos que o labor do aprendiz fiel constitui-se de adoração e trabalho, de oração e esforço. Mas lembremos que os textos sagrados são dádivas de Deus para nós, para todos nós que somos seus filhos. O balde também fala desse caminho. O balde fala, o caminho é o Evangelho, é a nova lei do Evangelho. E esse Evangelho, ele não é só teoria. Ele não é para ser só para a vida dos santos. Esse Evangelho não é um absurdo irrealizável, não. Ele é a lei de maior utilidade individual e coletiva para ser vivida em nosso mundo. Aqui, com o Evangelho presente, a luta, ela é pelo método evangélico da não resistência. A luta no caminho evangélico é travada sem armas humanas, mas somente com potencial de conhecimento e de bondade. Aqui, no caminho evangélico, substitui o método da força, a astúcia, pelo de sinceridade, pelo de compreensão e de amor, ao invés de lutar, ao invés de agredir. Deve-se colaborar fraternalmente. Esse é o caminho de Deus. Esse é o caminho que leva a Deus. E no livro, em A Grande Síntese, a sua voz fala que conheceremos a Deus profundamente, quando diz: farei que lampeje em vossas mentes um Deus ainda maior que tudo o que pudestes conceber. Sairemos dessa visão do Deus antropomórfico para um Deus grandioso, infinito e cósmico. E o balde diz poeticamente que é uma das mais emocionantes e irresistíveis experiências da vida a de ter que se render à evidência dos fatos, reconhecendo que Deus está presente, que está perto e que Deus trabalha sempre ao nosso lado. O balde também diz que todo esse processo, toda essa trajetória nossa é um trabalho de reconstrução. É preciso compreender essa tarefa da evolução. E essa evolução, ela deve destruir essas qualidades nossas dos planos inferiores. Deve substituí-las por planos superiores, planos divinos. Esta é a condição para podermos entrar no reino de Deus. E que sejam não apenas afastadas, mas substituídas por qualidades opostas como qualidades definitivamente conquistadas. Voltaremos a Deus com uma forma de personalidade completamente diferente. Não como somos hoje, um amontoado desorganizado de elementos separados e rivais, mas
na forma do tipo biológico orgânico. No futuro bem próximo, ainda como parte da humanidade, o homem não será apenas um elemento num exército de micro-organismos, mas ele poderá erguer-se às funções mais nobres de célula especializada em atividades superiores, até nervosas e cerebrais, como ocorre com o ser humano. Unificação, fusão, reorganização querem dizer também especialização, aperfeiçoamento, potencialização, impossíveis de outra forma a não ser do ser que compreendeu e que evoluiu. Nesse sentido, essa reconstrução aparece como uma verdadeira criação. O nosso futuro é uma fusão orgânica em unidades coletivas cada vez mais ampla. Mas a esse ser que ainda não evoluiu, cabe agora uma obediência ainda mais dura, porque ele está sendo executado com pouco que compreendeu, forçosamente, como um cego amarrado a uma lei determinística. Então essa obediência, ela vai ser mais dura. Não vai ser possível executar ela livremente, porque é um ser inconsciente. Não aprendeu ainda. É um ser que não aprendeu e que não se convenceu. O homem, ele passará dessa forma mental, atual, lógico, racional, a uma forma representada no futuro pela intuição. A evolução vai nos levar do separatismo à reunificação, fundindo esses indivíduos separados em organismos cada vez mais amplos. Esse é o sentido de toda essa trajetória, é a síntese da nossa existência, é a autorreparação. E a necessidade do conhecimento, ela vem buscar o conhecimento, porque esse conhecimento, esse evangelho, ele é o agente destruidor da dor. Uma vez que ele é alcançado, a dor, ela não tem mais razão de existir, porque não há mais nada para corrigir ou ensinar. A grande força destruidora da dor é a evolução, porque destrói a ignorância. Obrigada pela atenção e reflitamos mais dentro do Evangelho que amorosamente foi colocado para nós com Cristo Jesus.